Bom dia, tudo bem? Eduardo, siga esse aqui ou aquele lá? Pelo menos. Bom dia, pessoal. Essa é a tertúlia matinal número 133. Hoje é domingo, dia 3 de fevereiro de 2019. Está chovendo, pelo menos estava, não sei como é que está agora. E hoje a gente vai discutir um tema chamado desideração temperamental. Isso aqui faz parte da temperamentologia, que é uma especialidade que a gente estuda aqui na Conscienciologia. E, obviamente, nós vamos trazer aqui várias ideias para vocês, que como a gente estava conversando aqui agora antes do começo, com o Eduardo, eu não queria trazer coisas prontas, obviamente, porque eu estou escrevendo um livro sobre isso. Então, essa tertúlia, ela faz parte também de uma estratégia pedagógica, né, grafo-pensênica, digamos assim, da gente lançar as ideias aqui para ver como é que a coisa volta, né? Então, eu vou explicar como que surgiu esse assunto, como que surgiu o tema, e vocês, assim, se sintam super à vontade de se manifestar, tá? Eu não queria, apesar... É ótimo que vocês estão em cima, né? Então, vocês têm muito mais poder do que eu. E, às vezes, quando a gente está dando uma aula num palco, assim, uma coisa mais alta, as pessoas se sentem mais intimidadas, né? E aqui é o contrário, isso é muito legal. Então, isso dá muito poder para vocês. Então, aproveitem, sintam esse poder e falem, e se manifestem, né? Então, essa ideia da desideração temperamental, ela é uma consequência desse trabalho que a gente fez chamado higiene consciencial. Então, eu vou contar para vocês como é que a coisa aconteceu, para vocês entenderem a contextualização da situação, e aí a gente começar a amarrar as pontas desde o início da temática, tá? Então foi mais ou menos ali em 2015, eu tinha acabado o livro já, o Higiene Consciencial, e ele já estava, ele foi para a gráfica para valer em abril de 2016, mais ou menos. Nessa época ali, de setembro a outubro de 2015, eu tinha acabado de escrever. Eu tinha acabado tudo. Já tinha ido e vindo revisões para lá e para cá e tal. E ele ia agora para uma revisão de português, negócio de vírgula, aquelas coisas da gramática e tal do livro. Então, assim, em termos de conteúdo, eu já tinha encerrado da minha parte, né? Muito bem. E aí eu estava na TENEPS, era em outubro, mais ou menos, está lá a data certinho, que eu tenho anotado. E aí começou a TENEPS, energização, tal, aquele negócio, de repente cai uma ideia, assim, de paraquedas, quer dizer, de paraquedas não, né? De bomba, assim, na cabeça, né? Pum! E aí veio a ideia primeiro veio a ideia de inflamação. Inflamação, mas que era inflamação do temperamento, né?
Aí já veio mais ou menos junto a expressão dessideração. E ficou um troço, assim, grande na cabeça, né? Muitas ideias ali e a coisa começou a esquentar. E aí eu comecei a ficar preocupado. Porque qual foi a primeira coisa que eu pensei? O livro já foi para a gráfica. Tipo assim, não dá mais para eu desenvolver uma ideia dessa, né? Nesse ponto que está já 11 anos escrevendo. E agora vem uma ideia dessa? Eu falo, aí eu já, ai. Quem está aí, né? Pergunta, né? Quem tem? Mas a energia era boa e tal, enfim. E aí as coisas foram meio que sendo separadas na minha cabeça, assim. Então ficou bem clara a ideia de dessideração temperamental, agentes inflamatórios do temperamento e a psicosfera terapêutica. Foram essas 3 ideias que vieram na TENEPS naquele dia. E aí, quando as coisas se esclareceram, eu fiquei pensando, o que fazer com isso? Durante a TENEPS, né? Aí eu perguntei, mas o que eu vou fazer com isso? E aí veio claro, assim, que era o meu próximo tema de pesquisa, que era o que se abriu em função do livro Higiene Consciencial, do trabalho que foi feito. E aí, passado algum tempo, eu até fui ler a Scriptor e a professora Dulce Dal tem um artigo lá, chamado Para Pós-Fácil, onde ela descreve esse fenômeno, que é quando você acaba um trabalho, se abre o próximo. Mas você precisa encerrar aquele trabalho, né? E aí se abre o seu próximo tema de pesquisa. Isso se chama Para Pós-Fácil, do ponto de vista do livro, né? Bom, e aí eu comecei a pensar por onde que eu iria começar, né? A estudar esses assuntos e tal. E eu tenho um parceiro científico, né? Que é o Rui Bueno, que a gente sempre troca muita ideia e tal. E aí a gente ia dar um curso, Higiene Consciencial, mas isso foi 2017, né? Eu ainda estou em 2015. Eu passei aquele ano ali, ó, de 2015 para 2016, começando a criar coragem, porque eu estava com higiene consciencial para lançar, né? E aí eu já comecei a ler alguma coisa e tal. E lá, na época eu era consciência terapeuta, e aí eu fiz um debate, isso foi em 2016, eu fiz um debate na OIC com os consciência terapeutas sobre esses temas, sobre essas ideias. Gente, vocês têm que ver que coisa mais engraçada, assim. Eu fui, igual a gente está aqui, eu fui apresentar essas ideias, né? E parei de falar. Ó, gente, então a ideia era essa. E aí eles começaram a debater o que eu tinha falado. Daqui a pouco eles estavam falando assim, não, mas ele não quis dizer isso, ele quis dizer aquilo. E eu li. Eu disse, gente, eu estou aqui, qualquer coisa. Foi muito engraçado aquilo. E a coisa começou a... Eu falei, opa, isso... Aí eu vi o efeito da ideia. Eu falei, gente, isso é... Nossa, isso é muito sério, nossa. E lá, vocês sabem, né? Nós é tudo nego muito rodado, né? Muito quilômetro rodado, muito tempo de voluntariado, assim... Tipo, não adianta você chegar a falar uma coisa, não vai ressonar, se for uma coisa superficial, uma ideia qualquer. E realmente aquilo, aí foi o primeiro impacto que eu recebi. Eu falei, caramba, se aqui dentro gerou isso, então a coisa é séria. E aí eu lancei o livro, o Higiene Consciencial, em 2016. O livro esgotou em 43 dias. Acabou o livro. E aí o que eu fiz? Eu fiz uma coisa chamada Notas à Segunda Edição. Tá? Então eu escrevi sobre, rapidinho assim, algumas ideias só do que é dessideração temperamental, psicosfera terapêutica e agentes inflamatórios do temperamento. Para fazer uma espécie assim de um preâmbulo. Olha, essa pesquisa, né, ela foi atualizada com essas abordagens e tal, e toquei na segunda edição, que está aí, do Higiene Consciencial. Bom, e aí em 2017, já lançado o livro e tal, aí eu mergulhei. Aí comecei a comprar livro e comecei a estudar. Temperamento, personalidade, né, o que a ciência diz. Comprei uma enciclopédia inglesa, 4 volumes enormes lá e tal. Os caras estudam há mais de 150 anos sobre isso. E eu comecei a ir na fonte
para entender o assunto de maneira mais assim, quem são as referências que falam desse assunto, né? Então você pega um livro que cita temperamento, vê quem que o cara tá, a referência dele. Aí tu vai naquela referência, vê quem que é a referência dele. Daqui a pouco você chega no Godfather, né? Naquele que é o cara, ou aquela equipe, ou aquela universidade que mais produz sobre aquele assunto. E eu cheguei a um pessoal de Oxford que estuda isso, né? E vários autores, por exemplo, Poder do Hábito, esses autores que publicam livros, né, jornalistas e tal, eles bebem mais ou menos na mesma fonte de sempre. Muito bem. Comecei a estudar o assunto, e aí para poder definir bem o que seria essas questões. Então, eu vou explicar para vocês o que eu falo no higiene consciencial, dessa temática, e aonde que ela se encaixa para vocês verem se tem lógica. Tá? Então, o que eu falo lá no higiene consciencial na primeira edição? Eu chamo de agentes de poluidores da consciência. Por exemplo, mágoa, pessoa magoada, ela está emocionalmente poluída. Não importa a causa, não importa quem fez, não importa se tem razão, se não tem razão. O fato é que ela está magoada. Pronto, ela está emocionalmente poluída. Poluiu a consciência. Então, essa era a tese que eu trabalhei nos cursos, eu e o Rui, muito tempo lá e tal, que foi para o livro. Quando, no pós-TENEPS de outubro, que é o outubro divisor, né? Outubro divisor de águas ali, qual que é a ideia que veio? Essa mágoa é uma inflamação do temperamento. E para isso, eu ia precisar estudar o que é o temperamento. Mas eu sabia que aquilo não era só mais uma poluição, era uma inflamação do temperamento. Muito bem. Então tá, então vamos estudar esse temperamento para ver se isso tem sentido, você inflamar. E aí, gente, e eu sou muito de analogia, né? O Max é que fala isso, eu sou o cara da analogia, eu faço analogia para tudo, né? E aí imagina, eu tô lá outro dia na TENEPS, tal, pensando sobre temperamento, inflamação e tal, a primeira coisa que me vem é um tecido inflamado, né? Cirurgia, pós-operatório, um tecido inflamado. E aí começou a coisa a crescer. O tecido inflamado é o quê? É o mesmo tecido? É o mesmo tecido. Mas ele está normal? Não está. Ele está inflamado. Dá para operar? Não dá. Uma pessoa que está com infecção, com inflamação, você não consegue operar, fazer cirurgia. Então você tem que esperar esfriar. Aí eu falei, isso tem sentido, isso tem lógica. Daí quando eu voltei para o processo da consciência, a mesma coisa. Você está com raiva, você está com mágoa. Tem jeito de você estudar a sua vida passada e abrir um arquivo lá com aquela alteração emocional? Não dá. Você vai precisar esfriar. Aí a coisa começou a ganhar mais ideias e mais, né, força. E aí, quando eu fui estudar bem temperamento, para entender que temperamento é uma coisa inata da pessoa, temperamento é algo dela próprio, né? Por exemplo, os biólogos e pediatras, né, eles estudam muito o temperamento da criança. Toda essa pesquisa é feita na área de pediatria. Por quê? Porque o temperamento, ele é biológico, ele é inato da pessoa. É como a criança, ela nasce daquele jeito ali, né? Claro, ela vai desenvolver e tal, e tudo mais. E o que eles dizem? Eles dizem uma coisa chamada autorregulação. Não sei se vocês já ouviram falar disso, tá? A autorregulação é a capacidade que a criança tem de escolher, de ter uma opção, tá? Que não seja a que ela quer naquele momento. Ou seja, ela consegue se regular. Então eles fazem aquele estudo do marshmallow, vocês lembram? No final da década de 60, e o cara até morreu tem um ano. O que ele fez? Ele pegou as crianças, colocou várias crianças de 4, 5, 6 e 7 anos numa sala durante 20 minutos e pediu para essas crianças, elas tinham um marshmallow na mesa, e a recomendação era a seguinte: se essas crianças comessem o marshmallow, elas não ganhariam outro marshmallow. Se elas esperassem 20 minutos, elas ganhavam o segundo marshmallow. Vocês entenderam o que é autorregulação? Então a criança tem aquele ímpeto marshmallow, mas eu vou ter 2. Então acho que é melhor eu ter 2, né?
espero 20 minutos, vou ter 2. E fica ali sozinha na sala olhando para o marshmallow. E não pode comer. Então, isso define muito do temperamento da criança. Se é um temperamento mais agitado, né? Mais ansioso, mais atropelativo, digamos assim, né? Ou se ele é mais calmo, mais tranquilo, mais sereno, né? E aí o que aconteceu? Ele acompanhou essas crianças praticamente quase 15 anos. E as crianças que tinham autorregulação, aquelas que conseguiam esperar o tal dos 20 minutos, foram menos drogadas, conseguiam se adequar socialmente, seguir regras. E aquelas crianças que comiam marshmallow e devoravam na hora, eram as crianças que mais tinham predisposição a não seguir regras, usar droga e tudo mais. Então, o temperamento, ele é inato, né? Ele mostra isso. Ele mostra essa tendência da pessoa. E aí, qual que é o papel da educação, por exemplo, num temperamento? É modular isso. Então, por exemplo, se você percebe que o seu filho ele não tem autorregulação, você vai ter que ajudar a desenvolver a autorregulação dele. Pondo o quê? Pondo limite. Fica uma criança sem limite. Entende? Então, a educação ela tem um papel essencial no processo do temperamento. Essencial. Né? O que a gente vê muitas vezes aí são as crianças crescerem de qualquer jeito, né, pessoal? Elas crescem de qualquer jeito. Aquele temperamento inato é mais uma vida que ele vai eclodir e ser do mesmo jeito. Então, uma das coisas que a gente fala aqui no livro, né, que está em construção, é que o temperamento planta personalidades a cada vida. A cada vida o temperamento planta uma personalidade. E é mais ou menos as mesmas personalidades fruto daquele temperamento. Vocês já vão entender a diferença entre temperamento e personalidade. Já vou chegar lá. Então, na questão do temperamento, para a gente entender, temperamento é algo íncito e milenar. É nosso e é assim, profundo. É arraigado. É o nosso jeitão de ser assim, ó, vidas e vidas e vidas e vidas e vidas. Aí você pensa assim, mas, 5.000 anos, né? 5.000 anos é muito tempo. Então, há 5.000 anos atrás eu devia ser muito diferente. Gente, 5.000 anos são 70 vidas, no máximo. 70. A gente tem, assim, milhares de vidas. Se você pensar que, por exemplo, o caso do Papiniano, do professor Valdo, foi em 220, mais ou menos, né? Depois da Era Comum ali. Mais ou menos 220, né? Já foi encerrado. Então, por exemplo, aquela época ali, né? Veja, isso aí dá menos de 2.500 anos. Foi ontem. Gente, foi ontem. E a gente estava lá em Belo Horizonte dando curso de temperamento, né? E aí a gente explicando isso com o maior cuidado, com a delicadeza do assunto, né? Porque você está mexendo numa coisa das vidas, né? Das suas vidas. Você tem que ter um cuidado danado, porque você não pode passar uma imagem diferente do que você é. E eu acho que isso que é um grande exercício de estudar o temperamento, né? Você tira as máscaras, né? Você não tem como conviver com máscara, né? E aí a gente falando isso para eles, olha pessoal, então assim, é delicado, né? E assim, a mudança é lenta, é muito lenta. E eu falei isso, imagina, 70 vidas foram... Daí a pessoa levanta a mão e fala assim, mas professor, não tem um jeito mais rápido assim? Não tem um curso intensivo, né? Um pré-vestibular, um troço mais rápido de mudar, de promover uma mudança, né? E é uma piada, né? Na verdade, assim, foi uma piada, uma pergunta engraçada colocada num momento em que a gente estava aprofundando essa questão do tempo. Como a gente se perde no tempo, como a gente acha que, né, para trás nós éramos outros, né? Ou para trás tudo era diferente, tudo deu certo. E na verdade não, né? Na verdade... Para trás foi ontem, né? Mas o Valdo falava que a última coisa que vai mudar é o nosso temperamento.
É. A última coisa que vai mudar é o nosso temperamento. Nosso temperamento, ele falava. Pessoal, só uma perguntinha. Até aqui, para vocês, tudo bem? Tudo certo? Pode ir mais um pouquinho, andar mais um pouquinho? Vocês perguntem aí, tá, gente? Vocês estão muito assim... Hoje é domingo. Vamos chegar ali. É uma boa pergunta. Vamos chegar ali. Porque isso já é uma doença, né? Personalidade múltipla. É a descrição de um problema, né? Psicológico. Múltiplas personalidades, mas não é isso. Então, assim, você tem ali o seu temperamento, ínsito, seu, tá? E aí, numa vida, vamos pegar o caso, por exemplo, militar, que é o caso mais, eu dou o caso assim, mais fácil da gente entender, mas pode ser um desses 9 que vocês receberam aí, tá? Então, naquela vida lá, o cara era um soldado, chegou a general. Gente, como que é a vida de um general? Vocês já pensaram para perceber? Ele tem uma farda, ele tem uma autoridade, ele tem uma hierarquia ali que ele segue, ele tem determinadas rotinas, né? Então ele é um general. Muito bem, essa seria mais ou menos assim uma personalidade, a personalidade de um general, né? Assim, o que o fenótipo daquele ambiente onde essa pessoa vive fez de inputs para ele naquela vida, né? Então, ele desenvolve características daquela vida de um general, da personalidade de um general. Beleza. Aí esse cara vai, chega lá aos 80 anos, morreu, passou. Aí você vai olhar para essa pessoa, como é que foi essa vida dessa pessoa? Tá? Então ela, para ser general, ela tem que saber lidar com a morte, ou com as perdas, não é morte, né? São perdas. Então começa um processo do quê? De frieza emocional. Tá certo? Frieza emocional. Isso vai para onde? Para a personalidade ou para o temperamento? Para o temperamento. Então a pessoa começa a ficar fria para lidar com aquilo tudo, né? Um artista na guerra, o cara entra em surto, não é? Para um general, o cara não, perdas. Aqui foi ganhos e tal, né? Morreu um monte de gente, mas tá tudo certo. Nosso herói, são heróis, né? Enfim, então essa condição vai sendo introjetada na pessoa. Gente, passa 10 vidas de general, como é que fica esse temperamento? Consegue abraçar alguém? Difícil abraçar alguém, né? Fala. Bom, essa questão de abraçar alguém, não sei, mas a questão da frieza, o cirurgião também, né? São vários. Cirurgião. O cirurgião, se ele perder o controle na hora de uma cirurgia seríssima, digamos, cerebral ou do coração, Sim, o sem cliente dúvida. dele é defunto. Eu já vi cirurgiões ótimos, a gente chama, sabe como é que a gente chama isso na medicina? Cirurgião com alma de clínico. Alma de clínico. Cirurgião com alma de clínico, que ele não se enquadra nisso. Entendeu? Ele faz a coisa, mas assim, como eu disse aqui, eu peguei só um exemplo, né? O exemplo do general. Tem vários casos, né? Você pode aplicar isso a várias coisas. Mas fala, Eduardo. Por exemplo, o professor Valdo falava. O professor Valdo falava que ele também era frio como um iceberg, lembra? Né? Então, eu estou pensando o seguinte, essa raiz, ou essa característica do temperamento que é a frieza, ou que é, vamos dizer assim, não se abalar tanto pela emocionalidade, pode dar em personalidades de vários tipos.
Pode ser nosográfico e saudável. Né? Pode ser, né? Dependendo da mesologia em que você está e como você introjeta, né? Então, o temperamento em si seria uma coisa mais para neutra, ver se eu estou certo, né? E a manifestação do temperamento, que é a personalidade, aí sim pode ir para um lado ou para o outro. Tô pensando no caso do cirurgião, que é uma característica muito boa, ele ser mais ou menos frio naquele momento, né? E o militar, que leva isso para uma questão de dureza. Não, tem isso, tem essa variável de você encarar essa frieza de maneira cosmoética, porque, por exemplo, uma coisa é você ser frio, e isso a gente fala também, né? Que é a desdramatização, é um dos pontos que a gente trabalha aqui na pesquisa, né? Então, você desdramatizar as suas mazelas, você precisa ser frio. Você vai olhar para você, a lixarada toda, o seu passado tal, e tá tudo certo, e joga energia, e eu sou isso aí, vamos para frente. Frieza, não tem emocionalidade, nossa, como que eu fiz isso, por que que eu fiz isso, eu fui um monstro. Não tem isso. Então, essa frieza ela é ótima, ela faz parte da desdramatização. Mas não é dessa propriamente que eu estou querendo falar. Eu estou querendo falar de uma característica do belicista, que é ele não conseguir abraçar. É a insensibilidade. E eu já vi isso em 7 consciências terápicos, já vi isso na vida de uma maneira geral. Gente, não tem calor humano, não tem o afeto ele é debilitado. Entende? Então, essa característica de você ser exposto, por exemplo, né, um general, caso de guerra, perdas, morte, perda, isso tira o valor da vida. Não é uma vida, é um herói, é uma perda. Então, só um exemplo para vocês verem como é complexo. E assim, a gente tem aqui na comunidade várias pessoas com passado belicista, passado político, passado... Está todo mundo aqui, ó, né? naquela folhinha. Nós estamos aqui. Tá? E aí, a gente vai precisar chegar no ponto para poder encarar aquilo ali, aquele traço de temperamento. Pode falar. Eu estava pensando que até para a gente mudar um hábito é bem difícil, né? Então, por exemplo, você tem lá um temperamento belicista e você é general numa vida, e aí na outra vida é o que você já conhece, você tem a tendência de ser de novo, e assim sucessivamente, né? Pensando no maxi-mecanismo, na evolução, enfim, seria um curso intermissivo para cortar, para desviar esse temperamento, para começar a pessoa a enxergar outras possibilidades? Uma das coisas que o Valdo falava disso, vocês lembram disso, né? É que o curso intermissivo, as pessoas tinham uma ilusão de ser aquele ambiente assim, pesquisa, homeostática, blá blá blá. E na verdade o curso intermissivo foi um ambiente altamente estressor. Altamente estressor. Por quê? E por causa disso, porque é preciso mostrar para a pessoa o passado, a realidade, quando ela está relativamente pronta ali para aguentar, né? Para você expor aquilo ali, porque é isso que vai fazer com que a consciência comece a desenvolver algum nível de autocriticidade quanto ao temperamento. Entende? Algum nível de autocriticidade. Porque qual que é o problema do temperamento belicista? Às vezes, para a pessoa, ele está se achando o máximo. Naquela força dele, naquela brutamontice dele, está tudo certo, está ótimo para ele. Ele não se percebe. Exatamente. Então, o curso intermissivo, ele faz assim um impacto na pessoa para expor a realidade dela e começar um movimento de autocriticidade. Entendeu? Então, gente, o que é a desideração temperamental? É a autocrítica máxima quanto ao temperamento. É quando você consegue chegar na sua raiz temperamental. Qual que é a sua raiz temperamental? A gente colocou aqui 9, aqui atrás. Tem uma folhinha ali em cima, Kenny. A gente colocou 9 exemplos de temperamento ali. Então, onde que está o problema? Agora eu vou... Pode falar, Eduardo. Por que desideração? Por que você escolheu essa palavra? Então, essa palavra, né? Então, olha só. Por que desideração temperamental?
o que acontece normalmente? O que eu vi dentro da higiene consciencial, né? Eu fui uma pessoa que tive muita dificuldade com autoassédio. Eu acho que, assim, da comunidade, era eu e mais alguns, assim. Era muita dificuldade. Eu me poluía muito. Posava uma mosca, eu já achava que eu era mosca. Entendeu? Posava uma abelha, não sou mosca, sou abelha. Entendeu? Então, assim, é muito, muito difícil de você contar com uma pessoa que sempre se puxa para baixo, sempre se joga para baixo. A ponto de uma vez uma consciência no curso de cama falar assim para mim, só faltou falar criatura, ele não falou criatura, né? Mas eu acho que eu devia ter falado, criatura, você é muito mais do que você pensa que você é. Entendeu? Então, por que isso? Os esbregues, o passado, né? Tudo te joga para baixo. E aí, quando eu comecei a me limpar, digamos assim, a tomar banho, né, com as energias, com a higiene consciencial, e as coisas começaram a melhorar, e a minha cabeça um dia, e isso eu agradeço muito ao Mário, né, o Mário Oliveira, num curso lá no Rio de Janeiro, isso foi em 96, ele foi fazer o trabalho com energia e de repente acabou tudo. Ué, o que é? Nossa, eu estou pensando, a coisa está... Nossa, o que é isso? Minha cabeça voltou, está tudo normal, que coisa boa e tal. Nossa, eu sou assim, lá. Enfim, quando começou o processo do desassédio comigo, aí eu comecei a ver, falei, meu, isso é muito importante, a questão da homeostase, né? Muito bem, eu vou responder a tua pergunta. E aí, a homeostase, eu poderia dizer assim, hoje eu consigo me ver em homeostase, me sinto bem com as minhas coisas, com o meu trabalho, com a minha vida, assim, as coisas estão em paz, né? E eu comecei a me perguntar, o que vem depois? Tá, claro que a gente tem coisas para melhorar, tem trafalhos, escambau, um monte de coisa que a gente precisa mudar e melhorar, mas assim, num ambiente de paz íntima, o que vem depois? E aí eu comecei a entrar mais a fundo nesse processo do temperamento. E aí, a sideração é o quê? Quando uma pessoa ela está siderada no temperamento, ela é o temperamento sem nenhuma criticidade. Na psicologia tem um conceito que chama, a pessoa é sintonizada, ela está sintonizada. Ego sintônico, ego distônico. Ego sintônico. Por que você fuma? Eu fumo porque é bom, eu gosto, quero morrer de câncer. Qual que é? É bom. Eu gosto. Esse é o sintônico. Olha o distônico. Por que você fuma? Cara, nossa, eu estou tentando, tá difícil, esse negócio não é bom para mim, eu sei que não faz bem. Não é fácil, cara. A pessoa, aquilo já incomoda ela. Entende? Então, no temperamento, supõe a seguinte hipótese. A pessoa se desassedia relativamente, tá? Começa a melhorar, tal. E aí não tem mais autoassédio, o pensamento flui, né? As coisas dela estão indo para frente, tudo mais e tal. E aí, por exemplo, ela tem o temperamento monárquico, vamos supor. Ela está bem, desassediada, faz assistência, tudo mais. Mas, cara, experimenta contrariar ela. Experimenta contrariar a figura. Tu é atropelado, sem perdão. E adivinha quem que é o culpado disso? Você. Por quê? Porque você foi contra o sol. Então, este pode ser uma pessoa, um intermissivista, que manja de energia, que está bem, que funciona e que tem um temperamento que sai de baixo. Essa pessoa está siderada. Ela se desassediou e é siderada no temperamento. Então, qual que é a estratégia da dessideração temperamental? É você fazer o seu autodesassédio, desinflamar as questões emocionais, mágoa, raiva, ciúme, inveja, orgulho, tristeza, euforia. Ou seja, você dá uma acalmada nessas emoções, nada mais assim te pega tanto, né? Você já percebe quando você está mais ansioso, quando você está mais com raiva, você não entra muito mais naquilo. Então você deu uma relativa esfriada no processo. Você vai viver melhor? Vai viver melhor. Agora a coisa não para aí.
Porque o seu temperamento, ele está ali. Entendeu? E ele pode te puxar o tapete. Então, a dessideração temperamental é um movimento que você faz de autocrítica constante em relação ao seu temperamento. E você precisa, para fazer a dessideração temperamental, identificar qual é a sua raiz temperamental. Entende? Por quê? A raiz temperamental é aquele fulcro de luz ali que fica emanando aquele tipo de luz, aquela vibração, aquela onda, daquele padrão. Ah, é belicista? Ele fica, tudo é estratégia, tudo muito calculado, porque se falar em algo, eu me defendo, ou eu vou e ataco. Então a pessoa, ela, entendeu? Na hora que ela começa a relaxar a situação, ela vai ver que esse processo belicista dela se manifesta de várias maneiras. Entendeu? De tendência. Eu vi aqui que você pediu para a gente colocar nota. Mas, por exemplo, a pessoa ela pode ter duas raízes ao mesmo tempo? Então, belicista e monárquico? Então, olha só, isso é legal se perguntar. Porque, na verdade, a raiz temperamental é uma. É uma. Aí tem os temperamentos influenciadores. Então, por exemplo, você já viu aquele padre cantor? Pergunta, ele é mais artista ou mais religioso? Não sei, tem que conhecer, né, a pessoa, né? Então, por exemplo, o político belicista, espartano lá, o cara era político em Esparta, mas era belicista também. Ele era mais político ou mais belicista? Então, a ideia é assim, ó, a raiz temperamental, gente, é uma. É uma. É a que mais fala de você, é a sua essência ali, de várias vidas que você manifestou mais ou menos aquele padrão. E os temperamentos influenciadores são aquelas escapadinhas que você deu em vidas passadas ali que você, né, foi, mas assim, no somatório de todas as vidas, quantas vidas você teve daquele manifestando aquele tipo de padrão? Bom, é uma analogia à raiz. Nós vemos em árvores, em qualquer planta, tem várias raízes. Exatamente. Então, por que no temperamento teríamos uma só? Ah, entendi a tua colocação. É porque assim, ó, a ideia... Já que é uma analogia. A ideia é assim, é você poder atuar, é ter um objeto de pesquisa delimitado para te ajudar. Não é que você vai ignorar os outros, mas vamos pensar uma questão aqui. De novo lá, a frieza do belicista. Ele tem outras dificuldades? Tem. Ele tem outros traços lá? Tem. Mas o que aquele processo bélico mais comprometeu a consciência dele? Foi naquele aspecto. Então, se eu não definir uma prioridade, entende? Eu não consigo andar muito. Porque pensa o seguinte, o meu professor de cardiologia falava isso, né? Ele dizia assim, a gente chegava no leito do paciente, lá na UTI, então, esse paciente tem sepse, tem endocardite, tem não sei o quê, tem um monte de coisa. Aí ele falava assim, o leão está com a boca aberta aonde? Entendeu? Então, assim, aonde que o leão vai comer primeiro? Ah, ele está com a unha encravada. Cara, esquece a sua unha encravada. Entendeu? É igual às vezes avaliações que pedem no hospital municipal. Ah, ele tem um sopro aqui. Ele está com sepse? Está entubado? Tá. Trata clinicamente. Quando ele melhorar, a gente vai mexer nisso aí. Então, com o temperamento é a mesma coisa. A gente precisa definir uma raiz, um ponto essencial, mais crítico, para a gente poder atuar. Você vê muito isso lá no processo religioso, não vê? Então, a pessoa chega lá, religiosa, várias vidas, chega lá, quer discutir política com vocês. Tudo bem, dá até para discutir, tá? Mas, cara, entra nesse processo aqui que é muito mais sério para você, não é? A estratégia é essa. É que eu estou pensando que isso pode mudar de vida para vida, talvez. Então, por exemplo, uma pessoa que é belicista, e ela usa o ataque a todo tempo para se defender. Mas aí ela vem numa outra vida com um poder supremo, monárquico. Ela não precisa discutir com ninguém.
Então, ela não vai precisar atacar os outros, porque, enfim, o que ela falar é lei e pronto, acabou. Ninguém vai discutir com ela. Ela vai matar um país. Entendeu? Sim. Ela vai usar esse poder dela para fazer uma guerra. Então, assim, pode ter várias possibilidades disso, né? Mas a estratégia de você trabalhar com a dessideração temperamental é você entender que, depois de melhorar a raiva, o orgulho e todas as questões ali relativamente emocionais, você aí... E, gente, vou falar para vocês assim, isso para mim começou a ficar mais claro porque eu vi a profundidade disso. A sensação que dá, na boa, parece que é aí que as coisas começam. Quando eu achei que eu falei, cara, nossa, agora... entrar no temperamento, me deu um constrangimento de eu pensar, cara, o que eu fiz esse tempo todo? Entendeu? Curando raivinha, melhorando a autoestimazinha, vendo o que é orgulho, o tanto que o psicossoma ilude, confunde, atrapalha, e a hora que a coisa esfria um pouco. E outra coisa, não quer dizer que não pode voltar a inflamar de novo, quer dizer... eu tenho um princípio assim, que eu coloquei lá no Higiene Consciencial, que é assim, nada... Como é que é? Nada é garantia de nada. Tudo é desculpa para tudo. Não é porque você fez qualquer coisa ou alcançou qualquer coisa que isso é para sempre. E qualquer coisa que você não consiga chegar, você pode arrumar a desculpa mais inteligente para você e vai te atender a sua desculpinha, só que isso não se sustenta muito tempo. Entende? Então, nada é garantia de nada e tudo é desculpa para tudo. Então, assim, pessoal, para a gente entender, né, fechar essa ideia inicial aqui da dessideração temperamental. A dessideração temperamental é a autocrítica quanto ao seu temperamento. Então eu fico pensando, a pessoa trabalha com energia, faz TENEPS, faz assistência, ajuda os outros, você pisa no pé dela, toma um trabucaço. Isso, como é que faz para lidar com isso? Outro caso, a pessoa é assistencial, faz assistência e tal, aí acontece um ponto ali de vulnerabilidade, a pessoa desaba, às vezes com ela mesma. As tendências dela, a situação dela, bum, cai. Entende? Então, por que é importante a gente começar a estudar o temperamento? Primeiro, o temperamento, na real, é o que importa, gente. Vamos falar a verdade, assim, a real. É o que importa, o temperamento. A gente é assim há quanto tempo? E aí, quando a gente chega numa vida e começa, tudo vem à tona, né, as pressões, a coisa toda e tal, a gente tem dificuldade de enxergar, a gente tem dificuldade de visualizar. Mas na hora que você visualiza o seu temperamento e como que você precisa modular. E olha, não existe dessideração temperamental sem autocrítica. Então, lá em casa a gente conversa muito sobre isso, né? E por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, bobo, tá? De autocrítica. Mas a Morana vai confirmar. Ou não. Mas porque agora é assim, é tudo público aqui, né? Tá tudo testemunhado. Mas assim, no casal, um precisa ouvir o outro. Se o teu parceiro, a tua parceira falou uma coisa para você melhorar, e você ignora, é complicado. Isso é bem complicado. Então, assim, autocrítica é um negócio para a gente, eu diria assim, é um atributo dos mais valiosos. Dos mais valiosos. Gente, nós, sem autocrítica, a gente passa muita vergonha. A gente passa vergonha. Entende? Eu, assim, e eu estou falando isso para vocês, e só um detalhe, tá? Eu estou inserido nessa conversa e, como eu falei para vocês, eu estou aqui embaixo. Quem está em cima aqui são vocês, tá? Então, assim, o poder aqui é de vocês.
mas na real a gente passa vergonha. Então, vou dar um exemplo para vocês aqui da autocrítica, por exemplo, quanto ao trânsito. Eu não sei como é que vocês são no trânsito, tá? Mas eu sempre fui mais aceleradinho no trânsito. Sempre andei mais rápido com as coisas. Médico, atrasado, não sei o quê, chegar, sempre assim. Aí um belo dia eu falei, cara, isso não está certo. Isso não está certo, eu estou criando uma situação de risco aqui, a Morena toda cuidadosa com o trânsito, na minha cabeça. Tu tem que andar mais devagar, tu tem que andar mais devagar. Eu falei, eu preciso andar mais, mas, gente, não é possível que eu não vou mudar isso, eu vou mudar. Vou mudar, vou seguir placa. Vou começar a seguir placa. Botei um aplicativo no celular chamado Trânsito Mais Gentil. Você já ouviu falar disso? Já está quase um ano com esse negócio lá. Não, você tem que ver. Aí eu fui para Felipe Vanter, né? 40 por hora. Gente, eu parecia aqueles... Sabe reabilitação de alcoólatra? Eu me senti um reabilitado alcoólatra, sabe? Uma vontade de dar um 60, mas placa é 40. 40. E todo mundo. E de repente eu descobri os meus amigos atrás de mim. Cara, tem um monte de gente que anda 40 por hora, que obedece a sinalização. Como que a gente não segue sinalização de placa, gente? Aí eu recebo um vídeo no Facebook de uma criança, vocês viram aquela? Eu até botei lá, eu publiquei lá. 40 por hora, tinha uma placa enorme no chão, assim, 40 por hora. E o cara andando a 40 por hora. Aí uma criança está assim, brigando com a outra e ela resolve atravessar a rua. No que ela resolve atravessar a rua, o carro só para. E a criança passa na frente, rente, assim. Nem atropelou, nem tchum. Se esse carro tivesse a 60, teria atropelado a criança. Então, gente, se alguém virar para você e falar assim, cara, tu anda muito rápido, tu tem que andar mais devagar, como é que vocês vão reagir? Ou se virar para vocês e falar assim, vem cá, você não segue placa de trânsito, que vergonha. O que você vai achar desse cara? Que babaca, vai cuidar da tua vida, rapaz. O trânsito é meu, o carro é meu, eu que paguei. Te ferrar. Entre outros palavrões. Então, assim, autocrítica é a gente estar aberto para receber crítica. E outra coisa, de preferência, antes de você receber uma crítica, se você puder, mapear os seus furos, para você poder corrigir. Você está aberto a isso. Então, eu dei o exemplo aqui de trânsito, né? Mas tem vários exemplos de comportamentos que nos falta autocrítica. A gente não tem autocrítica. E aí nós, na verdade, queremos o quê? Pontos cegos. Se a gente tem ponto cego com comportamento, vocês imaginem com temperamento, gente. Porque assim, a analogia que eu estou colocando no livro é assim, né? É um prédio, como é que são as vidas, né? É um prédio, uma estrutura de ferro lá, tal. Aí a pessoa vai e põe lá tijolo, né? Numa vida ela põe tijolo, põe a janela de um jeito, tal, tudo lá. Aí morreu, cai todo o prédio, fica só o ferro. Vai nascer. Nasceu, é outro Zeitgeist, é outra cultura. Não, agora vai ser aquela estrutura metálica lá, só que agora não é mais ferro. Vamos colocar um material diferente, né? Bonito, não tem mais janela, agora é vidro. Essa é a nova personalidade. Mas e os ferros e os troços lá por dentro? Estão tudo lá. Estão tudo lá. Então, assim, para chegar na sua estrutura intraconsciencial, na sua paragenética, no seu temperamento, é preciso, aí a tese da desinflamação. Então, o caminho para se chegar na dessideração temperamental é a desinflamação. Por quê? Cara, a caixa d'água está estourada, o revestimento está caindo. Você precisa, entendeu? Você precisa resolver esses problemas. É o que está por fora. Então, para chegar no temperamento, você vai precisar entender mais da questão de emoção, para dar uma desinflamada. Então, pode falar, Teresa. A gente sempre ouviu o professor Valdo falar aqui, né, que o temperamento é o último a mudar. E às vezes eu fico assim, porque eu estudo um pouco o temperamento, já venho estudando, né? Daí eu fico pensando, aquelas pessoas que nem têm noção disso, né?
E, às vezes, meio que me desmotiva de pensar, porque se tu não chegar na raiz, né, que eu vejo que é difícil chegar na raiz, né, precisa fazer uma autopesquisa muito aprofundada, né, para poder entender. Mas aqui tu colocou vários segmentos, mas, assim, necessariamente não quer dizer, né, que tu consiga chegar lá com profundidade mesmo, né. Então, como que uma pessoa consegue, assim, fazer uma autopesquisa maior, de que forma, para poder realmente adentrar nessa pesquisa? Porque tu falou em desinflamação, mas desinflamar o ego, às vezes é muito difícil, né? Porque no dia a dia a pessoa acaba, né, colocando para fora numa situação mais crítica e tal. Então, por exemplo, ó, raiva. A pessoa sente raiva, tá? Um negocinho que aconteceu, eu falei! Isso é emoção. Isso precisa melhorar. Então, a pessoa tem orgulho demais, né? Aquela brincadeira que a gente faz, né? Ela não se acha Deus, ela é. Entendeu? Ela é o Deus. Ela, entendeu? Isso nem se discute, isso não tem discussão. E aí, por que isso é difícil de lidar? E é muito difícil? Porque tudo que vem de fora não tem valor. O que tem valor é o que a pessoa pensa, o que ela fala, o que ela faz. E aí ela contamina todo o processo emocional dela. Faz asepsia de pessoas, né, processo de arrogância, só conversa com quem está mais ou menos na mesma classe social, não, a questão do preconceito, processo de racismo, tem um monte de coisa que entra nessa condição. Né? E às vezes é sutil, é íncito da pessoa ali, não... Ela às vezes disfarça a condição, mas tem essa variável toda. Então, Terezinha, eu acho que a gente, para chegar no temperamento, e isso eu falo no higiene consciencial lá, né? Você vai precisar mapear as questões emocionais, que é o que mais pega. Tá? A emoção, ela ilude, ela confunde, ela atrapalha, ela dificulta a nossa racionalidade, entende? E a gente vive numa vida que é emoção para tudo que é lado, então, assim, você tem que ter flexibilidade também, porque você não pode virar um monge eremita e se esconder, né? Não dá. Você está na vida, você precisa viver, então, quer dizer, a gente precisa perder o medo, né, de assumir as nossas falhas e entender que a desdramatização, nesse aspecto, ela é um ponto essencial para te ajudar a começar a trabalhar nessas marcas do psicossoma. Né? E ontem eu estava escrevendo sobre isso, né? Sobre desdramatização. Eu acho que autocrítica, não sei o que você acha aí, Mabel, autocrítica e desdramatização. Mas assim, a gente de vez em quando discute isso, né, no círculo. Eu acho que esses dois elementos evolutivos, eles têm um papel essencial para começar, para andar. Autocrítica e desdramatização. Porque assim, você precisa ter autocrítica para assumir as suas questões. Só que assumir as suas questões e desabar, não dá, né? Então, eu vou puxar um pouco para o meu caso, para ver se te ajuda na tua resposta. O meu temperamento, o meu ego, ele sempre foi político. Há várias vidas é assim. Político, 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 político. E qual que é o grande problema do político? É bifrontismo, duas caras. Então, fala uma coisa aqui, aí muda, daqui a pouco fala outra coisa aqui. Então, essa incoerência doente, né, de fazer média e tudo mais. Então, um ponto é o bifrontismo. E isso tem relação muitas vezes com intenção. A intenção é espúria. O que é intenção espúria? Sempre tem alguma coisinha que a pessoa faz, mas é sempre pensando que aquilo vai ter algum benefício próprio. Então, o ego político, ele funciona basicamente dessa maneira. E para você trazer isso à tona em você e tirar as consciências do passado, que você era mucumunado com elas nesse processo, gente, é uma cirurgia, é um processo muito difícil. E quando eu fui entender isso, primeiro que, quando eu fui no higiene consciencial, eu coloquei isso lá, o processo da intenção espúria.
E quando eu fui escrever sobre isso, vocês não têm ideia da libertação que eu senti. De perder o medo disso. Entende? Porque fala assim, eu intenção espúria? Imagina eu com intenção espúria, todo mundo pensa isso aqui. Agora eu pergunto para vocês, a gente veio de uma Comunex evoluída ou da baratrosfera? E o que te levou para a baratrosfera? Foi a sua intenção evoluída? Intenção espúria, gente. Então, assim, a gente precisa desdramatizar as nossas doenças e corrigir. Cara, minha intenção é espúria? É espúria. Bom, então o que eu vou fazer para melhorar essa minha intenção? Vou parar de ficar puxando a sardinha sempre para mim. Vamos parar? Vamos. Vamos pensar mais nos outros? Vamos. Vamos ajudar mais os outros? Vamos. Tudo. Sabe aquele bife maior que ficou na panela? Fala assim, não, vou deixar para ela. Vou deixar para ela. Sabe aquele suco que tem o restinho na geladeira e você fala, pô, mas meu filho adora esse suco, deixa para ele. Sabe quando você pega aquele chocolate gostoso, seu filho fala assim, papai, me dá? Tá bom, filho, pega. Não é ser bobão, bonachão. Às vezes é uma forma de você fazer a sua terapia antiegóica. Quem sabe um dia eu não vou precisar fazer essas coisas, sei lá. Mas assim, às vezes é um exercício mesmo. Já viram aquele filme Hangover? Aquele super-herói do Will Smith, que ele é alcoólatra? Vocês viram esse filme? Vocês lembram no final, quando eles põem uma roupa de super-herói nele, que ele se sente todo esquisito? É aquilo. Eu acho aquele filme o máximo, assim, muito legal. Ele é um super-herói alcoólatra, todo errado, todo doente, mas é super-herói. Então ele pega os bandidos assim, detona os bandidos, uma loucura. O super-herói é às avessas. Só que ele resolve fazer terapia. Resolve fazer terapia com ele, para ver se ele consegue se inserir na sociedade. Gente, é engraçado o filme, é muito legal. É Hangover. E chega no final, ele vai ser o novo super-herói da cidade. Gente, vocês têm que ver a cara dele, é ótima. Ele assim, tipo, que P é essa, né? Que eu tenho que ficar andando com essa roupa aqui. Tem que ser todo certinho. Gente, às vezes é isso, paciência. A gente foi tão errado que na hora que você quer ser certo, parece que você é artificial. Paciência. Vai ser artificial certo. Melhor do que ser natural todo errado, não é? Tem que começar um dia, não tem? Um dia você vai precisar começar a acertar o passo. Então, esse negócio de você ajustar as suas questões, né? Eu trouxe um exemplo aqui, Terezinha, que eu considero assim, ó, da raiz do meu temperamento. Está entendendo? Uhum. A raiz temperamental. A gente precisa chegar nela. Entendi. E precisa chegar na doença do temperamento. Uhum. Para você curar aquele troço. Entende? Eduardo, outra questão que eu fico, às vezes, em dúvida é entre o temperamento monárquico e o autocrata. Ah, legal. Eu tenho confusão, assim, às vezes, porque eu acho eles tão parecidos, tão semelhantes. Eu estava escrevendo sobre isso ontem, sobre o autocrata. O autocrata é o seguinte, ele não precisa ser o menininho maluquinho lá da Coreia do Norte. Tá? Por quê? Porque quando a gente fala em autocracia, o que é autocracia? Autocracia é o governo sem constituição, né, com poucas pessoas, sem respeito aos direitos humanos, é autocracia, uma tirania. Só que o temperamento autocrata, o que a gente está querendo chamar? É aquele temperamento da pessoa que tudo só pode ser decidido por ela. Tudo. Então, assim, ela não escuta ninguém. É só ela. Aí você pensa assim, é o monarca? Não. Às vezes não é isso. Às vezes não é a questão de toda aquela estrutura do temperamento monarca, né? Do poder. Às vezes a pessoa, aqui, ó, ela não tem uma esfera de poder, de influenciar pessoas. Nada disso. Às vezes ela nem tem essa condição, ela é mais sozinha na dela ali e tal. Mas autocrata, totalmente autocrata. Aí você vai chegar no passado, esse traço da autocracia pode ter alimentado alguma vida monarca dela no passado. Mas a gente quis separar a autocracia de monarquia, porque a autocracia vai contra, por exemplo, o trabalho em grupo, o compartilhamento de informações,
você está aberto a ouvir os outros, entendeu? E às vezes, digamos assim, todo monarca é autocrata, até certo ponto, mas nem todo autocrata é monarca, entendeu? É um traço ali específico que a gente quis chamar a atenção. Porque esse traço ele é tão importante e ele é tão doente que se a pessoa mexer nele, resolve o problema. Entende? E vai ser igual o hangover. Ai, vou ouvir. Tá, fala, estou te escutando. Fala. Vai ser assim no início. Vai ser artificial, vai ser difícil, vai ser terapêutico, entendeu? É só por hoje. Eu vou escutar você só por hoje. O começo é assim, o começo da mudança de comportamento, temperamento é assim. Fala, Eduardo. Sim, o monarca, ele pode gostar da questão da corte, né, da manipulação, do glamour, mas não ser necessariamente autocrata. Pelo contrário, ser um fraco. Né? Ser um fraco, como tem exatamente. na história vários monarcas que foram... Queriam só o bom vivant ali. Não, e a personalidade não era autocrata. Ele não tomava uma decisão por ele. Exatamente. O autocrata é o seguinte, decisões constantes, desde que seja eu. A minha decisão. Gente, olha, é difícil de lidar. É difícil. Você colocou aqui que o ideal é atuar em cima do ponto raiz, né? Então, eu peguei assim o seu... o item 3 aqui, já me achei aqui dentro. Isso é ótimo, já ajudou. E aí a pergunta é da questão de modular isso, né, que você comentou, porque pelo que a gente lê aqui, todos os temperamentos eles têm pontos bem críticos para serem modulados, né? Como que a gente, na sua experiência, você procurou equilibrar? Vou dar exemplo do meu. É a questão do religioso, né? Que falta pulso e posicionamento. Então, eu estou trabalhando isso, né, procurando até desenvolver o laringo chakra para poder me expressar melhor, mas eu vi que eu tenho um lado também revolucionário, que me faz não acreditar tanto na questão da ideologia. Eu questiono. Aí, tanto é que o princípio da descrença foi, para mim, uma senha, né, ao conhecer a Conscienciologia. Então, eu entendo assim, mesmo com pontos bem sérios, você consegue ir modulando até a sua raiz temperamental com os temperamentos influenciadores, te ajuda a te dar um equilíbrio, né? Porque senão, como que na prática? Assim, olha, eu vou te falar na prática como é que isso aconteceu comigo, ver se te ajuda aí, né? Para mim, eu sempre chego mais próximo do meu temperamento na medida do meu nível de homeostase intraconsciencial. Então, quanto mais homeostático eu me sinto, mais eu consigo pensar melhor no meu temperamento e corrigir o meu temperamento. Tá? Então, esses temperamentos, né, todos que estão aí, eles têm relações diretas com padrões emocionais específicos. Tá? Então, no livro eu estou falando isso. Por exemplo, a raiva do religioso é diferente da raiva do belicista? O que vocês acham? É raiva. Mas como é que esse temperamento está ali, né? A pessoa sentiu raiva. Então, assim, raiva expressada pelo religioso, vai por esse caminho aqui. Raiva expressada pelo belicista, vai por esse aqui. Raiva do artista, vai para lá. Como é que é isso? Vocês já pensaram nisso? Como é que é essa expressão? Gente, é diferente. Um é diferente do outro. Vamos pensar no caso do religioso, do belicista, tá? Que você trouxe aí. Por exemplo, o religioso quando está com raiva. Imagina se eu posso ter raiva, Deus está me vendo. Pecado, guarda isso para você. Não expresse. Fala isso jamais. Jamais. Irmãos, vamos amar uns aos outros. Entendeu? A pessoa está morrendo de raiva, vamos amar. Lá dentro, pau está comendo. Mas lá fora está tudo bem. Então, o religioso, ele engole aquele negócio e fica aquela indigestão. Fala. E o que você faz da turma da Inquisição? Do quê? A turma da Inquisição, eles engoliram? Eles tripudiaram em cima dos outros, eram religiosos.
Mataram, Mas sim. eram religiosos etc. belicistas? Não, sim. Não, é as complicado cruzadas. o negócio. Não, as cruzadas, por exemplo. Complicado, exato. Tinha raiva com tudo. Sim. Exato. Só que pega hoje. Porque o que acontece, gente? Hoje em dia, o mundo atual é tudo anti-guerra, até certo ponto. Quem fala isso é o Harari, lá no Homo Deus. Ele sustenta isso, que o mundo está muito melhor. Entende? Antigamente era guerra entre os estados. O objetivo era a guerra. Hoje o objetivo não é a guerra. Agora, tem uma diferença. Aquele que é religioso, de profissão, digamos assim, ele pode não ter um temperamento religioso. Então, ele exerce a função de religioso, mas, às vezes, ele tem um temperamento belicista. Tem que ver isso também, né? Às vezes o temperamento lá era mais belicista. Mas, por exemplo, e o belicista? Belicista. Com raiva, ele vai explodir. Ele quer tocar o terror para fora. Esse é o belicista. Então, o que a gente pode fazer? Você pega o seu temperamento e olha as suas manifestações emocionais. Que aí você vê, por exemplo, o político. O político ele disfarça tudo. Especialista em disfarçar, esconder, escorregar, não é bem assim. Isso é o político. Agora, que doença que o temperamento político traz, por exemplo, para o processo emocional afetivo? Um monte de doença. Porque ele não consegue ser sincero. Vocês entendem isso? Tudo tem um motivo. Então, assim, é preciso fazer essa avaliação da essência e a expressão emocional. Que aí você amarra essas pontas. Como é que eu manifesto a minha raiva? Como é que eu manifesto o meu orgulho? E as manifestações emocionais de uma maneira geral. Pega essas manifestações, olha nos temperamentos que você vai chegar na sua raiz. Gente, é sobre isso que eu estou escrevendo. É exatamente sobre isso que eu estou escrevendo. A questão do feedback das pessoas também ajuda muito, né? Essa questão que você comentou da autocrítica. Lógico. Então, se você reiteradamente escuta que você tem um traço de personalidade, enfim, e é bem incômodo, porque trabalhar na área que eu trabalho, né, às vezes a gente vê uma pessoa que está passando pela 4ª separação e ela não enxerga que ela tem, por exemplo, um temperamento que não deixa ela se relacionar com as pessoas de maneira saudável. E aí ninguém consegue ficar com ela. Então, assim, isso é um grande indicador de que ela tem um temperamento X ou Y e que uma hora ou outra ela vai precisar mexer sob pena de ficar tendo perdas e perdas na vida, né? Só que o nosso caso aqui, vamos pensar assim, né? Ele é mais profundo ainda do que isso, porque às vezes a pessoa tem uma doença, né? Ela tem uma doença ali, por exemplo, a pessoa é promíscua, ou às vezes a pessoa ela é muito radical, não aceita críticas, são questões ali, fissuras emocionais e tal. O nosso caso aqui, o negócio de temperamento, é mais profundo. Imagina uma pessoa dessa chegar no temperamento dela, conseguir chegar no temperamento e modular o temperamento. Entende? Então, assim, nessa abordagem que a gente está dando, é muito mais profundo, porque, voltando ali à tua pergunta, né? Se você consegue chegar no padrão homeostático seu de referência, a sua referência homeostática, intermissiva, e essa é a minha tese atual de pesquisa, você de fato vai começar a fazer autopesquisa. Autopesquisa. A principal ferramenta de autopesquisa é a ortopensenidade. É difícil fazer autopesquisa se você está poluído. Não tem como, né, gente? Vamos falar a real. Eu estou com raiva. Estou com raiva de uma situação que aconteceu. Aí está ali e tal. Mas quer saber? Vou estudar o meu temperamento. Essa página. Esse livro aqui, não sei. Pegar esse aqui. Não vai. Não vai. Então, assim, é preciso esfriar o processo e a autopesquisa ela vai vir disso. E outra coisa, olha a importância da homeostase. Você vai lá, começa a estudar o seu temperamento. E aí, plim, você descobre quem você foi. No passado. E aí vem o seu passado aí bater na porta. E aí, você está pronto? O seu passado bater na sua porta? Então, assim, gente, esse passado batendo na porta é consciência batendo na sua porta, mexendo no seu processo.
e tem que assistir, só que para assistir você precisa estar esfriado, você não pode estar quente, você tem que estar calmo. Então, não tem como chegar no temperamento sem homeostase, você entendeu? Porque o temperamento ele vai evocar o passado, ele vai trazer o passado. E aí você precisa estar pronto. Eduardo, a gente sabe que aqui na CCI não é índio, é cacique, cacique. Cacique índio. Então, esse processo de liderança, que eu vejo que é muito forte aqui, né? Isso, assim, às vezes eu vejo com uma dificuldade, né? A pessoa realmente, né, cara a cara, né, fazer esse processo da autopesquisa, né? Porque a representatividade de cada um aqui é muito forte, assim, né? Então, como que você vê, assim, esse processo que poderia mudar, assim, de a gente poder interagir mais, né? Se ajudar mais, digamos, já que é cacique, né? Eu acho que isso depende muito de você. Eu acho que é a sua predisposição. Não importa que aqui tem cacique. Isso não tem... O que importa é você com você. A sua pesquisa, você fazendo a sua pesquisa, preocupando-se com você, mergulhando em você, não importa o que tem o meio. Porque assim, o nosso meio aqui ele é altamente potencializado, né? Vamos combinar. Né? A gente mora num condomínio aqui da Cognópolis, a gente vive falando isso, assim, que presente que é, né? Você está num ambiente assim, é um presente. Então, oportunidades não faltam. O problema é que a gente às vezes, erra no foco. Então, a gente fica mais preocupado com uma coisa externa do que com uma coisa interna. Às vezes, a gente dá mais valor para a opinião dos outros do que para a nossa própria opinião. Né? A gente se subjuga, às vezes, sem querer. E quando vê, já está pensando de uma maneira distorcida em função de uma postura errada perante a realidade. Essas coisas todas acontecem. Quando você está em homeostase, você capta isso, você percebe isso. Você não tem pressão na cabeça, você não tem nada, tudo seu está limpo, cristalino. Então, você não vai usar isso para organizar uma festa. Você vai usar isso para, peraí, vou estudar, vou entrar, vou ler um negócio. Né? Às vezes eu pego um livro, um tema que diz respeito a um processo da história que eu estou estudando e entro fundo. Tem horas que eu nem chego perto. Nem chego perto. Não, hoje não estou para isso. Hoje, tchau para você. Fica aí no seu passado. Eu estou aqui no meu presente. Não tem condição. Trabalhou o dia inteiro, está lá correria, hospital, paciente, escambau, UTI. Aí você chega em casa e você quer... Entendeu? Out of blue, eu ainda não consigo fazer isso, Terezinha. Entendeu? Eu espero que um dia eu consiga fazer, né? Mas é muito difícil. Eu lembrei agora do curso Higiene Consciencial, né, que vocês dão, né? Você mais que eu, o Rui, né? E eu lembro, assim, que eu consegui chegar a esse momento de homeostase durante o curso. Isso é bem interessante que você fala, porque parece que zera tudo, né? Tábula rasa, e a partir dali, né, vem realmente... E aí, quando você começa a ficar, assim, mais tempo... Aí você entende o que a gente quer dizer com desideração temperamental. Porque você consegue, os teus atributos mentais conseguem discriminar melhor a sua realidade. Quando a gente está sob demanda, por exemplo, essa semana, né, a gente está com um curso agora acontecendo aqui, Imersão na Escrita. Tinha a tertúlia matinal, mexendo com um monte de coisa. É uma semana que a gente brinca lá em casa, né? On demand. A semana on demand, sabe? Tudo tem que ser devagar. Agora que eu ando a 40 por hora, é melhor ainda, né? Porque tudo devagar, não tem mais pressa. Entendeu? Então, assim, tá tudo certo. Mas é claro que tem as viradas, né? Extrafísicas, as mudanças, os processos que a gente faz com assistência e tal. E aí você precisa ter aquela compreensão de momento. Eu nunca me esqueço quando a gente levava o Valdo para Belo Horizonte para fazer o tratamento dele lá. E a primeira vez eu levei 5 jornais, 3 revistas, iPad, o escambau, né? Aí chegamos lá no hotel, eu disse, chefe, está tudo aqui. Ele olhou assim para mim, Eduardo, não vou ler nada. Eu disse, hã? Como assim? Você não vai ler nada, Val? Não vou ler nada. Esses dias todos que eu vou ficar aqui, eu não vou ler nada. Eu falei, oi? Tipo, who are you? Como assim? E aí aquilo, eu falei, gente... Sabe aquele negócio, não estou para isso? A gente tem que saber usar esses recursos.
Claro, de maneira coerente, né? Com o seu momento, entendeu? Depois ele falou que os amparadores pediram para ele não ler nada, não mexer com nada de cabeça, de cognição. Então, às vezes, né? Às vezes, em alguns momentos críticos ali, é salutar você se recompor, né? Você se recompõe primeiro. Voltar um pouquinho aquilo que você disse, mexer no passado. Você testemunhou, não sabia, talvez, mas há uns 3 anos e meio, por aí, 4 anos, eu tive uma retro e comecei a pesquisar e ler o que o personagem ou a personagem tinha escrito e ler sobre a personagem. E bati num inimigo mortal, intelectualmente falando. Era justamente o momento que tinha feito uma maxi-dissidência da religião e o outro era fundamentalista. Uhum. O que aconteceu? 10 horas da noite, o professor Dr. Eduardo lá em casa para me socorrer. E quantas vezes você teve que me socorrer naquele período? Foi difícil. Eu me lembro uma vez, era mais de 10 horas, eu estava com a pressão lá, eu acho que 20, e não baixava de jeito nenhum, com todos os remédios que você tinha me dado. Aí você me disse no telefone, espera um momentinho aí. E você consultou, e você achou um remédio que você poderia acrescentar sem me prejudicar. E eu não me lembro mais o nome do danado. Uhum. Mas aí acalmou, etc. Mas meses eu tive com a pressão completamente descontrolada em função justamente desse encontro do passado. E depois eu não sei se... Não é brincadeira. Provavelmente o cara foi afastado, sei lá, e aí acalmou. Hoje minha pressão perfeita e tudo mais, está tudo bem. Mas... Gente, não é brincadeira. Você sabe, eu quase morri. Não é brincadeira. É coisa muito séria. É muito sério. Então, essa questão de nós ficarmos fazendo pesquisa do passado, com muito critério. É muito critério. E muito assim, critério. Eu acho, de vez em quando a gente conversa isso lá, né? Sobre o valor, gente, a gente conversou isso esses dias lá, né? Foi uma ideia que me veio na semana retrasada. Assim, né? A pessoa vai fazer faculdade, por exemplo, medicina, né? Aí faz medicina, são quantos anos? 6 anos. Faz a residência 3 anos, são 9 anos. Né? Aí ela chega no consultório para começar a atender. Então, quando entra um paciente, gente, quando a gente começa a atender, é de um valor aquilo, porque você estudou tanto para aquilo, você se preparou tanto para aquilo, que a hora que aquela figura senta ali, te dá um negócio assim de, nossa... Realização. Agora vai... Eu vou cuidar tanto disso, vou dar tanto valor para isso, sabe? Porque eu me preparei tanto. Então, muito bem. Nós estamos aqui dentro do tertuliário, 13 de fevereiro de 2019. Aí chega a pessoa, senta aqui e a gente começa a falar essas coisas todas, né? E uma das coisas que eu penso sobre isso é assim, se a gente pudesse, na nossa fala, assim, aparecer umas cores, assim, ó, tipo alto valor, baixo valor, médio valor, sabe? E às vezes, no consultório, às vezes, né, eu vou conversar uma coisa com o paciente e às vezes aquela coisa que eu falei para ele, eu levei não estou brincando, gente, às vezes foram 15 anos suando. E eu brinco assim, ó, vou te dar de mão beijada. Ó, essa informação. Porque às vezes foi uma dificuldade que eu, assim, uma suadeira danada. Às vezes entrou Valdo, entrou um monte de coisa. Quem sabe da dificuldade que foi. E às vezes eu falo do assunto, rindo, brincando, tal, a pessoa nem tem noção. Eu tinha vontade que aparecessem as cores, assim, sabe? Preta. Presta atenção. Entende? Porque é uma coisa, assim, de muito valor. Então, eu acho que o que a gente discute aqui, gente, tem um valor. Tem um valor. E esse exemplo que você está trazendo aí, veja, uma informação pode nos adoecer. Eu falei isso para uma pessoa essa semana, a pessoa me ligou à noite, uma pessoa uma questão muito importante para resolver, e ela me ligou para falar sobre a demanda dela, e eu falei assim para ela, olha,
eu já vi pessoas decidirem errado e adoecerem por causa da decisão. Eu já vi isso. A pessoa decidiu errado e adoeceu logo em seguida. Uma decisão fez a pessoa ficar doente. Gente, então, o valor do que a gente discute aqui é seríssimo. O problema, às vezes, é que leva tempo para a gente entender o valor disso. E aí tem distorções, porque, por exemplo, quer ver um negócio? A pessoa começa a dar muito valor para o que a gente discute aqui e não dá mais valor para o que discute entendeu? Na vida profissional. Quer dizer, já embananou tudo, né? Então, aquele negócio de você fazer o assentamento das ideias, das suas questões na sua vida. A conscienciologia não é uma coisa para um lado e vida para o outro. Entende? Muito inversor confunde isso no início, né? Cheguei na Terra Prometida, aqui que eu entendo de extrafisicalidade e de amparador. Não é isso. A conscienciologia, ela se assenta à sua realidade. Você é o embaixador. Você é o fulcro do negócio, constante. Então, é assim que a gente consegue entender melhor o processo de valor. Pode falar. Oi, pode falar. Oi. Bom, na introdução aqui, quando você começou a falar de temperamento, já vem de outras vidas, que muitas vezes já é identificado na criança, eu me autodenomino assim, pavio curto. Como é que é? Eu me autodenomino de muito pavio curto. Pavio curto. Estouro rapidamente, vou de 0 a 100, sem pós-combustão. 0 a 100 em 1 segundo. 0 a 100 menos do que isso, né? E, atualmente, eu estou tentando identificar e trabalhar essas coisas, né? E, olhando mais para trás, eu tenho mais ou menos assim, uma noção, na minha infância, adolescência, eu não tinha esses arroubos, digamos assim, eu não tinha esses estouros. Essa coisa começou a acontecer a partir de um certo tempo, que eu estou tentando identificar qual foi o gatilho que começou a provocar isso, tá? Então, ficou um pouco dissociado. De repente, eu tinha uma primeira infância e uma adolescência ali meio quieto, ou seja, não tinha nada que provocasse, eu estava convivendo bem e, de repente, a coisa exacerbou e hoje eu sou muito esquentado, digamos assim. Existe essa possibilidade de você começar uma vida quietinho e depois extrapolar? Existe. Sabe como é que a gente chama isso aí? O temperamento, ele brota, ele aparece em determinado momento da vida. Então a pessoa, você já viu aquilo? A pessoa é tímida, tal, ali com alguma coisa assim, às vezes por um contexto familiar, o pai é meio repressor, alguma coisa assim, tal, mas chega uma hora que aparece a consciência. Por isso que a gente falou aqui, que o temperamento, ele planta personalidades, né? E a hora que você começa a vida humana, você, né, é uma criança, seu cérebro não está formado direito, existe processo biológico e tudo mais. E aí chega um momento da vida que a coisa vai aparecer. Então, o seu caso lá é o processo militar, né? Pois é. No processo militar acontece muito isso. As tendências, elas acabam aparecendo. A gente fala muito isso aqui, eu falei isso no higiene consciencial também. Muitas vezes a pessoa faz o curso intermissivo e aí aquelas parasinapses, que são as sinapses do curso intermissivo, elas seguram a pessoa muito tempo na vida humana. Mas, você sabe, a tendência da pessoa, às vezes, e na maioria das vezes, vai falar mais forte, infelizmente. E aí a gente diz assim, aquela tendência da pessoa que às vezes tem relação direta com o temperamento dela, com o mater pensene dela, com o leitmotiv, com aquilo que motiva ela, empurra, é muito forte aqui, é muito forte, empurra ela para novamente, para aquele tipo de manifestação. Então, ontem a gente estava conversando isso, né? E era até uma ideia aqui que eu queria trazer para vocês. No meio desse pensamento, né, dos 5.000 anos, 70 vidas e tal, daí você pensa assim, um cursinho intermissivo,
É pouco, né, gente? Vamos falar real? É super pouco. São vidas e vidas a gente sendo de determinada maneira, daquela mesma maneira, igual você está trazendo. Chega uma hora na vida que eclode o temperamento, ele é disruptivo. E a pessoa passa a ser aquela que ela foi várias vidas, né? E aí você chega no curso intermissivo. Nós tivemos, a princípio, pelo que, né, já se estuda, já se sabe, a maioria aqui fez um curso intermissivo e agora estão indo para o segundo, né? Quem está nesse processo de dessomou aí recentemente pode ser um candidato para o próximo curso intermissivo. Hein? A Morena está falando para eu explicar o que é o curso intermissivo. Vou explicar. O curso intermissivo é o curso que nós fazemos para, digamos assim, aprender ideias sobre evolução, sobre a evolução da consciência. É o curso intermissão, entre duas vidas, né? A pessoa se prepara numa vida, às vezes ela acertou o passo, ela teve algum crédito, algo de bom que ela fez, às vezes em vidas anteriores, e aí aquilo permite com que ela tenha ali algum grau de libertação, ou de um processo ali mais de limpeza, para poder trazer ela para um ambiente mais avançado e ela poder estudar coisas mais avançadas. Normalmente no curso intermissivo a pessoa é exposta à realidade dela, ao que ela fez. Para quê? Para melhorar. Para ela poder ver quem ela foi, para ela poder ver o que ela fez. E a partir daí ela tomar decisões, né? Decisões mais acertadas e estabelecer o que a gente chama aqui de programação existencial. Tem até uma instituição chamada Apex, que é a instituição que cuida da programação existencial, que é essa programação feita no curso intermissivo, né? E aí no início a gente estava falando aqui, né, que o professor Valdo falava muito sobre isso, uma vez falou isso lá em Belo Horizonte, né, de que a gente sempre achou que o curso intermissivo fosse um ambiente homeostático e tal, mas que na real ele é um ambiente estressor positivamente, né, de gerador de estresse, justamente para expor a pessoa à história dela, à condição dela, seguindo aquele princípio de não tem como consertar uma empresa se você não fizer um diagnóstico certo, se você não saber o que está acontecendo com a empresa, né? Mesma coisa com a consciência. Como é que eu vou corrigir algo se eu não conheço esse algo? O curso intermissivo tem muito esse papel terapêutico, né? De expor para a consciência quem ela é. E se até certo ponto, se você for pensar, o curso intermissivo é o curso que apresenta o temperamento para você, né? Porque vai mostrar as suas vidas, o que você fez, você vai identificar o seu temperamento no curso intermissivo. Você, como médico, você sabe que às vezes é um sintoma que aparece, na realidade, ele é oriundo de um outro problema. A pessoa pode ter um problema, né, de uma inflamação no joelho, e essa inflamação ser oriunda, às vezes, de um dente podre. Quer dizer, então, você vê, então, se no corpo físico... Deixa eu te ajudar. A pessoa tem um problema no coração e fale o rim. Por exemplo. É uma coisa. Então, você puxou para cardiologia. Eu puxei para odontologia. Então, é o seguinte, se é difícil, às vezes, como médico, você sabe fazer a identificação, que nem todos fazem, quer dizer, a gente, para buscar essa homeostasia que você falou, para poder se reequilibrar, então, eu queria só fazer uma pergunta. Quem consegue, que de repente pode até exemplificar, que já conseguiu fazer uma projeção lúcida? Quer dizer, seria também um instrumento para poder, através da projeção lúcida, buscar essa homeostasia que você tanto fala. Então, nesse aspecto, quer dizer, existe a busca, porque para o Eduardo, você foi aquilo, e para uma outra pessoa pode ser diferente. E, às vezes, a pessoa não quer nem saber sobre projeciologia lúcida, e, no entanto, é o que seria o ideal para ela. Quer dizer, então, acho que dentro da conscienciologia, esse leque de conhecimentos que a gente tem é saber, né, qual é o que eu tenho que fazer agora para depois seguir. É nesse aspecto que eu queria falar. O que você trouxe aí da projeção lúcida, eu considero
uma das ferramentas mais importantes para a pessoa acessar a homeostase intraconsciencial dela. Por exemplo, a pessoa tem uma projeção com volitação. Né? A volitação é uma das técnicas mais terapêuticas que tem. Volicioterapia, tem até um verbete do professor Valdo. Que é você, o ato de você estar volitando, por exemplo, eu já tive uma projeção em que eu volitava sobre uma relva. Uma das coisas mais homeostáticas que eu já tive de projeção. Era uma relva, tinha um vento, e era uma plantação assim, com vento, aquelas paisagens lindas, né? E eu volitando com toda a força, em alta velocidade, de repente eu cheguei num canyon. E quando eu cheguei no canyon, eu olhei lá embaixo, assim, e deu aquela sensação de paz. E a hora que eu acordei, era uma euforia, um bem-estar, um troço. Aquilo ali mostrou muito do processo de homeostase para mim, isso que você está trazendo. Então a projetabilidade lúcida, claro que projetabilidade não é só isso, né? Projetabilidade, a nossa projetabilidade, ela é muito mais voltada para o processo interassistencial e, enfim. Projeção vexaminosa, você sai do corpo e vê as coisas erradas que você faz, isso é terapêutico também. Mas a projetabilidade, como você traz, é como uma das ferramentas de homeostase, é uma das mais poderosas e profundas nessa questão de deixar a pessoa em homeostase. Bem lembrado. Quem mais, pessoal? Você colocou aqui que o temperamento, ele é milenar, né? Essa coisa mais perene, e a personalidade é uma forma provisória, assim, de como que eu me manifesto, né, atualmente, né, nessa vida. Quando eu faço a pesquisa para identificar a minha personalidade através dos traços fortes ou os fracos, né, como que eu chego até o temperamento ali? O temperamento eu consigo indicar por essa análise da raiz temperamental que você... assim, o livro ele tem muito mais coisa, né? Na verdade, assim, eu trouxe aqui mais para a gente puxar debate com vocês e ouvir as ideias de vocês também, justamente para incrementar o texto, para incrementar o debate, né? Não é verdade pronta, né? Tá em construção, obviamente. Mas, assim, do que eu pude estudar até agora, a personalidade, ela é mutável. Ela muda as nuances. Na próxima vida, por exemplo. Né? Então, o exemplo na própria vida. Sim, muda também. Você consegue melhorar, por exemplo, traços da sua ansiedade. Você pode se acalmar, por exemplo. Isso é possível fazer numa vida até certo ponto. Mas, pegando nas questões, voltando ali para o ego político, por exemplo, né? Você tem a personalidade de um líder comunitário que tem determinadas características, tá certo? Ali de manifestação, o jeito de ser, né, de se vestir, tudo mais e tal. E você tem a personalidade de um senador. Os dois são ego político. E você pode ter, às vezes, uma pessoa que foi líder comunitário numa vida e na outra ele é senador. Vai mostrar diferenças de personalidade, mas a essência, o temperamento é a mesma. Entendeu? Que é a questão do soldado e do general. Não é? São personalidades diferentes, mas assim, a essência é a mesma. Está surgindo algumas ideias aqui, né, sobre a questão do temperamento. Quando você analisa os trafares, eles ajudam você a identificar o temperamento, né? Como você já falou aqui. E depois, quando você identifica o seu temperamento e você for analisar, por exemplo, a família de origem, você vai detectar temperamentos semelhantes sem dúvida, ou diferentes. Como é que fica isso? Você chegou a estudar essa questão da família? Sim, eu estudo muito a minha família, né? A minha família, ela é bem laboratorial, assim. Muitos aqui conhecem a minha família e tal. E, assim, a maioria lá são egos políticos do passado também, né? E a gente tem correntes ideológicas, é muito engraçado, né? Então, você tem os trotskistas, os bolcheviques, e você tem lá os liberais, né? Na família. E são afins, são pessoas afins.
E muitas vezes, na minha família, o que eu pude perceber é que a gente se encontrou vindo de momentos distantes no tempo, sabe? A gente não teve vidas todos ali juntos numa mesma vida. Por exemplo, eu tive uma vida com o meu irmão, tive outra vida com outro meu irmão num outro contexto, né? Mas sempre questões políticas envolvendo, nessa questão de relação ali. E aí, com o curso intermissivo, qual que é o meu, por exemplo, se tu me perguntar, né, qual que é o meu papel na minha família? O meu papel na minha família é levantar a tese da autocrítica ideológica. Ou seja, é possível autocrítica ideológica. É possível, por exemplo, isso é uma coisa que o Losch fala, né? Aquele negócio da crença, Losch. Quando os fatos mudam, né, a ideia, muda a sua convicção. Mas, quando a minha cabeça muda os fatos, isso é crença. Você entende? É uma crença. Nem fato mais muda a cabeça da pessoa. Então, o que era convicção, que é uma coisa sadia, convicção é algo sadio. Você tem uma convicção. Você acha que hoje o melhor é isso. Ponto. Aconteceram os fatos. Te mostraram coisas, você muda a sua convicção. O Juscelino falava isso. Eu não tenho compromisso com o erro. Se eu errei, eu conserto. Se eu falei uma besteira, eu vou corrigir. Né? Flexibilidade. Então, esse é um papel meu, por exemplo, na minha família. Eu vivo falando isso lá. Eu falo no deserto, porque ninguém lá escuta. Entendeu? Caçula. Quem que escuta caçula? Ninguém. Mas eu falo, compro briga, ponho posição, procuro explicar. Persevera, né? Eu brinco com eles assim, eu não desisto, jamais. Eu brinco com eles, não desisto de vocês, jamais. Mas não é arrogância minha, não, porque eu aprendo muito com eles, eu tenho muita gratidão por eles. Eu estou dando um aspecto em que eu posso ajudar eles. Mas eles me ajudam muito, me ajudaram muito. Então, assim, rola muita gratidão, não rola a arrogância de, sabe, não é por aí também, né? A gente precisa ter gratidão com família, gente. Eu acho que isso é um outro paradigma aqui que, se não cuida, a gente cria uma asepsia desnecessária. Tipo, cheguei na Terra Prometida e agora é tudo grupo karma. Entende? Não é, eu não acho isso. Tá? Eu não acho isso. Então, a família também facilita a pessoa identificar o seu próprio trafar, o seu próprio temperamento. A família é um indicador, é um dos indicadores que você pode olhar. É outro caminho. Você vê, os afins se atraem, não é assim? Você não nasceu naquela família por acaso. Sim. Agora, outra questão, e o processo extrafísico? As consciex que acompanham, elas também estão ligadas pelo temperamento. Você chegou também a Então, foi aquilo que eu falei para vocês da intenção espúria. Né? Quando você chega no carnegão do seu temperamento, eu chamo de carnegão. É aquele negócio do temperamento que tem pus. Todo mundo já te falou. Já teve acareação, já teve bronca, já teve amigo chamando para jantar. Entendeu? Já teve tudo. Sabe? E a pessoa não muda. Está escancarado, né? E a pessoa... Aquilo ali é um problemão. Tá? Então, o que eu acho? Eu acho que a gente precisa perder assim, aquele orgulho, sabe? Boboca, de assumir a nossa pior, entre aspas, pior, porque a gente julga como pior, né? Mas não é pior. Na verdade, aquilo que a gente julga que é o pior, que não é pior, mas ela. Então, a técnica que eu estou colocando no livro é assim, né? O negócio da desdramatização. Pensa o seguinte, o seu amparador de TENEPS, ele te conhece há quanto tempo? Ele te ajuda apesar de você. Ele está ali com você, apesar do que você pensa contra você, ele está ali com você. E aí eu te pergunto, você está pronto para saber tudo que o seu amparador fez de errado? Na hora que você for inverter o jogo na próxima vida, em que você vai ajudar ele, ele vai vir para a vida humana. Mesmos problemas, dificuldades, família, emprego, sobrevivência, vida afetiva, vai tudo igual a você. Só que agora você vai estar lá no extrafísico para ajudar esse amparador.
Hoje, você está pronto para saber as mazelas do seu amparador? Para ter uma relação, digamos assim, menos subjugada, subserviente, mas assim, uma relação lúcida, em que você sabe as suas mazelas, algumas delas, e você interage com ele de uma maneira mais fria, menos religiosa, digamos assim. Porque aí a gente está em time. Aí a gente está numa equipe, equipinha, equipex. Menos drama, menos subjugação, mais trabalho, mais assistência. O que é preciso fazer? Vamos fazer, eu vou fazer. Até o meu alcance, até onde eu posso aguentar. Isso é uma outra coisa que, duras penas, assim, a gente precisa aprender. Gente, nós temos limite. I'm sorry. Eu tenho limite. Entendeu? Não aguento. Tem certas coisas que eu ainda não aguento. Paciência. Se eu não admitir isso para mim, eu estouro a minha pressão, não é? Fico estressado. Isso já aconteceu comigo. Eu falei no lançamento do livro ali que a gente estava conversando, né? Eu já tive estresse de voluntariado e estresse de trabalho. Estresse de voluntariado, querer fazer coisa que você não aguenta. Entende? Não dá. Saber o limite da gente. É o limite. Então, assim, eu acho que isso são questões que precisam ser colocadas, sabe? Nesse estudo do temperamento. Você, entendendo o seu temperamento, você vai ter limite. Vou te contar uma última coisa nessa tua pergunta. De novo, a gente estava lá em Belo Horizonte uma vez, e aí, tomando café lá de manhã, o Valdo vira para mim e pergunta assim: Eduardo, o que tu acha do fulano? O fulano, Valdo? O fulano é um cara bacana. Uma pessoa super legal. Eu gosto dele. O meu sonho na minha próxima vida é ter o temperamento dele. Oi? Entende? No temperamento. Então, assim, ele estava falando que uma pessoa que a gente conhecia lá, um amigo nosso, tinha um temperamento que para ele era modelo para ele. Né? E assim, isso implica numa série de questões. Quando ele traz essa informação, ele assume uma série de limitações dele, dificuldades dele, que o professor Valdo tinha. Entende? Mas assim, coisas dele. Agora, eu acho que assim, essas limitações, elas não devem ser consideradas assim, vir junto com o assunto impotência, preconceito, que é o tema do meu próximo verbete. Né? A gente tem que cortar esse preconceito. E outra coisa, cuidar com um negócio chamado infalibilidade. Isso é um perigo. Eu estou sempre certo e tudo que eu faço, tudo que eu falo por causa que eu pesquiso muito esse assunto, então a infalibilidade é um problema. Entende? Perfeição, né? É um problema crítico. Da perfeição Exatamente. também. Exatamente. Mas só para concluir sobre a questão do extrafísico, né? A nossa responsabilidade com essas consciências, né? O procurar modular nosso temperamento, principalmente e também em relação a essas consciências. Em que sentido você para fala? que para que elas também se libertem, para que a nossa libertação em relação ao trabalho de modelar temperamento possa também ser exemplo para elas, porque senão a gente fica sem fazer nada com o temperamento que há necessidade de ser modulado, de ser melhorado, e continuando com elas também, todo mundo. Sabe como é que eu vejo isso? Evoluir, sem melhorar, sem transformar? Eu acho, naquela questão que eu te falei de ir no carnegão, né, de ir com sinceridade naquele ponto seu que precisa ser mexido, que precisa ser trabalhado, ali está ocorrendo assistência para essas consciências. Entendeu? Então, não é, vamos fazer assistência para consciência, não vamos lembrar de uma consciência e jogar energia. Não é isso. É interassistência. É você mexendo em você. Você mexendo em você de maneira sincera, transparente, você está mexendo nesse entorno extrafísico. Eu nunca me esqueço um curso que teve com aquele profilaxia das posturas monárquicas, e eu vou trazer o caso aqui porque ele foi bem público,
Pedro falou isso lá publicamente, tal, foi muito legal, foi marcante essa questão. Durante o campo lá, os amparadores trouxeram consciências relacionadas à monarquia do passado, consciências presas a hábitos, sabe? Posturas arraigadas, aquelas questões, né, dos dedos da monarquia, dos bicos tortos da monarquia, aquelas consciências ainda muito envoltas naquilo. Trouxeram umas 3, 4 senhoras dessa época para o campo e os amparadores foram mostrar a Rosemary Salles. E falaram, olha o trabalho que essa consciência faz com ela, para vocês aprenderem com ela. Entende? Então, o trabalho de reciclagem da Rose permitiu que consciências do passado viessem a aprender como reciclar traços, questões difíceis. Entende? Então, toda vez que você sentir uma vergonhinha de um termo, de algo que você acha que possa ter, aprofunde. Entende? Porque a gente não pode ter vergonha de nada nosso. A gente não pode ter vergonha das nossas coisas. Se deu vergonha, você precisa expor. Precisa expor para você. Entende? Para você não criar potencial problema de medos, né, questões que você tem que te atrapalham, que dá vergonha, dá medo, dá isso, daqui a pouco você não quer mais mexer naquilo ali, você joga na gaveta e aquele troço fica ali. É um outro carnegão para a próxima vida, entendeu? Então, eu acho que a assistência a gente faz assim, sendo direto com a gente, né, e com os outros, a gente até conversou isso no lançamento do livro aqui, né? Você complexificar a sua intraconsciencialidade para você poder simplificar a sua assistência. A sua assistência não pode ser difícil para os outros. Você não pode querer mostrar que você é uma pessoa complexa. Entende? Porque você já é complexo. O que a gente precisa fazer é ajudar a simplificar a vida das pessoas. Ajudar a passar informações para as pessoas que elas consigam entender. E isso você só consegue quando você dirime, quando você mastiga as suas questões, entendeu? Aí você complexificou. Porque na hora que a pessoa chega, se você conseguiu ver bem as suas questões, você vai ver as nuances da pessoa, contextualizar a pessoa, se é o melhor momento de falar ou não, qualifica como falar, como você complexificou, você melhorou, você não vai falar num tom ansioso, você não vai errar as palavras, as coisas vão sair, sabe, amadurecidas de você, as coisas vão sair com calma. Mas assim, dentro de você é uma ralação do cão. Entendeu? É uma ralação do cão, constante, para que você possa passar alguma coisa melhor para as pessoas, poder ajudar as pessoas. Se não, você inverte esse jogo, aí dá na sua cabeça, né? Aí você quer tratar os outros de maneira difícil, tipo, dificultar ao invés de facilitar, né? Não sei se vocês concordam com isso, né? Mas, enfim, é o que eu... Sei lá, né? O que vocês pensam, mas, enfim, eu penso isso. Quem mais, gente? Tudo certo? Já acabou. É verdade. Gente, eu queria agradecer aí demais a presença de vocês e me ajudou bastante aqui com a pesquisa. Ela está em andamento, né? E aí eu espero que daqui a pouco aí saia mais um filhote. E aí tem a próxima tertúlia de matinal que o Eduardo está me lembrando aqui, que é dia 10 de fevereiro, evidenciação descrenciológica em ectoplasmia. É com o professor Hernande Leite e a especialidade é ectoplasmologia. Ok? Então, obrigado, bom domingo para vocês.